Olá, gente, tudo bom? Olha só, vou fazer aqui hoje para vocês um exemplo simples, mas é um exemplo bem, digamos, comum do dia a dia da gente, quem acaba mexendo com estatística de dados, com análise de dados, com física computacional, com matemática computacional, tá bom? Que é o seguinte, suponha que você se coloque na seguinte situação. Você vai precisar analisar dados que estão contidos numa dada tabela. Você recebeu, ou você gerou esses dados com o seu cálculo computacional, ou você recebeu de um colaborador uma tabela de dados. Sabe? Por exemplo, eu vou dar o comando more, M-O-R-E, d.dat aqui nessa tabela de dados para você ver aí como é que ela foi. Vai aparecer, vamos lá? 1, 2, 3. Apareceu. Viu aí? Então é a tabelinha, tabela longa, velho. Tabela comprida que só a gota, né? Bem grandona, né? O que é que essa tabela tem? A primeira coluna dela é basicamente a ordem dos dados. Olha. Dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e assim vai. A segunda tabela é uma medida, uma dada medida, e a terceira tabela é outra medida. Compreendeu? Então é isso. Então, a parte física ou matemática, ou a parte para a qual você precisa fazer a estatística está na segunda coluna ou na terceira coluna. E na terceira coluna, tá bom? Então digamos que a sua tabela, a sua tarefa seja, né? Pega essa tabela de dados do seu colaborador, leia essa tabela no programa, pegue a segunda coluna, faça o histograma da segunda coluna e pegue a terceira coluna, faça o histograma da terceira coluna. E escreva esse histograma da segunda e da terceira em arquivos separados. Entenderam aí qual é o desafio? É uma coisa simples para quem já está acostumado a fazer esse tipo de estatística de dados. Quem não tem, vai aprender aqui nesse vídeo. Tá legal? Tranquilo? Ficou claro aí qual é o desafio? Pega uma tabela de dados gigantesca que tem 3 colunas. A informação consta na segunda coluna e na terceira coluna. Então o desafio é obter o histograma normalizado da segunda coluna, dos dados da segunda coluna, e o histograma normalizado dos dados da terceira coluna. E escreva esses histogramas em arquivos separados. Por exemplo, histograma 2 para a segunda coluna, histograma 3 para a terceira coluna, por exemplo. Tá bom? Esse é o desafio. Então vamos embora? Vamos lá. Então primeiro tem... Aí eu rafei aqui o programa para vocês. Eu vou explicando o programa para vocês, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Olha, se você quiser dar uma olhadinha nesse diário, você pode olhar. Você faz assim, você abre no Linux, né? XMGrace. Aí você vem aqui no Data. Aí tem aqui a Import. Tem aqui ASCII. Aí você localiza aqui, tem arquivo que só bota aqui esse meu diretório, deixa eu ver, é d.dart, né? Aí você vem aqui nele, acha ele aqui. Deixa eu abrir essa janelinha aqui, vê se... Acho que não abre não, é? Ah, não, pra cá. Tá, ele tá meio escondidinho aqui, mas tudo bem, é ele. Porque eu botei d.dart, só tem ele, né? Aí você vem aqui no single set, você põe aqui bloco de dados. Tá bom? Bloco de dados, isso é importante. Deve dar o OK. Quando dá o OK, ele pede para você selecionar. Você vai botar o X na coluna 1 e o Y na coluna 2, por exemplo. Só para ler a coluna 2 para você ver como é que é, né? Você vê que nem aparece, tá vendo? É tanto dado que tem, velho, que nem aparece nada. O XMGrace não consegue plotar, entendeu? Tem 1 milhão de dados, né? É muito dado. Aí, para você visualizar, você tem que colocar aqui ciclo, diminuir o tamanho do ciclo aqui. Aí ele vai ficar uns pontinhos, vai ficar tudo preto. Vai ficar tudo preto, porque é tanto ponto, né? Fica tudo, é ponto que só gota e preenche a tela toda. Se você quiser dar uma olhadinha para você ver aqui, você pode chegar aqui, fazer aqui né, com essa lupazinha aqui, faz um zoomzinho só aqui em torno aqui, aí agora você percebe que tem os dadozinhos, tipo, é uma série de números aleatórios, afinal de contas. Tá vendo aí? É uma sequência de números aleatórios. Você pode ver que a coluna 2, os números estão mais próximos do zero do que próximos lá do 0.5, que é o máximo, tá vendo? Se você deletar esse cara aqui e você ler a coluna 3, você vai ver que é exatamente o contrário. O mesmo caminho. Data, importar, ASCII, bloco de dados já está aqui. Agora você vem aqui, bota 3. Aí vai muito ponto, o XMGrace meio que não consegue. Mas se você já dá para perceber que aqui tem um espaçozinho vazio. Ó. Vamos dar o zoom aqui. Vou dar o zoom aqui. Ó, você já consegue perceber que tem mais dados na parte superior do que na parte inferior. Tá vendo? Os dados estão mais localizados na parte de cima
do que na parte de baixo. Então a coluna 2, os dados estão mais próximos do zero, e na coluna 3 os dados estão mais próximos lá do 0.5. Já dá para perceber essa diferença, né? Agora vamos fazer o histograma, ver se a gente captura esse mesmo comportamento. Vamos lá. Está aqui o histograma. Então o programa do histograma está aqui. O que eu faço? Preciso de 3 colunas, vou definir 3 vetores. Aí botei logo um vetor bem grande, logo 2 milhões aqui, porque tem espaço. Umas variáveis reais para a gente ir usando aí, nem precisa de tantas, só precisa dessas 4, eu acho. Eu já andei botando aí nos vídeos passados aquela coisa de achar o máximo, achar o mínimo da série, lembra? Eu fiz isso em outros vídeos, mas eu vou explicar de novo aqui. Então essas coisas aqui são variáveis reais que eu vou usar para encontrar o máximo e o mínimo dos dados, né? Para poder a gente já fazer o histograma dentro da distribuição certinha. E aqui, cara, como eu quero normalizar o histograma, eu preciso guardar a curva do histograma e depois normalizar ela. Então eu botei esses vetores aqui, histograma 1, histograma 2 e o eixo X do histograma, né? Que eu vou precisar guardar essas curvas para poder fazer a integral delas e normalizar. Tá bom, gente? Tá, beleza, então vamos lá. Aí eu preciso de 3 arquivos, né? Por quê? Porque eu preciso de um arquivo, que é o arquivo de dados, que é o arquivo de entrada, ele é definido como read, e 2 arquivos de saída, que é o histograma normalizado 2, que é o histograma da segunda coluna, e o histograma normalizado 3, que é o histograma da terceira coluna. Aí eu abro esses 2 arquivos como arquivos de escrita, write. Então, aquele nosso velho truque para ler a coluna de dados de uma forma automática. Então eu defino um contador aqui como sendo 0 e começo a fazer um while aqui, onde ele vai lendo o arquivo de entrada, enquanto não dá erro. Então, o que é o erro? O erro é chegar no fim do arquivo. Quando ele chegar que não encontrar nada, ele dá um erro, aí ele para, tá bom? Então ele vai ficar lendo essa tabela que é a tabela que está no arquivo fill. Quem é o arquivo fill? O arquivo fill é o arquivo file name. Quem é o arquivo file name aqui? É o arquivo de dados, tá bom? Então isso aqui é o arquivo de dados, dados de entrada. Então ele vai ficar lendo esse cara e vai guardando daquele jeito que a gente explicou. Na coluna X, a primeira coluna, o vetor Y, a segunda coluna, e o vetor Z, a terceira coluna. Então quais são as colunas que a gente vai precisar trabalhar? A segunda coluna, então isso aqui é a segunda coluna de dados, entendeu? Que vai ser o primeiro, né? Que vai ser o histograma normalizado 2. E aqui é a terceira coluna de dados, que o histograma vai estar guardado lá no arquivo histograma normalizado 3. Tá bom, gente? Então, ou seja, eu preciso fazer o histograma da coluna X e da coluna Y, que é, respectivamente, a segunda coluna e a terceira coluna. Tranquilo? Vamos embora. Aí eu botei aqui, esse bloco do programa aqui, esse comentário aqui é antigo, posso estar tirado aqui para não confundir vocês. Então vamos lá, histograma da segunda coluna. Aí eu vou iniciar essa parte de calcular o histograma da segunda coluna com aquela rotina que eu já expliquei de achar o máximo e o mínimo, que eu vou explicar de novo. Você define M1 como sendo um número bem grandão e M2 como sendo um número bem pequeno, bem negativo, tá bom? Aí você faz um loop nos dados que você está interessado, no caso aqui é o dado da coluna Y, que é a segunda coluna, e aí faz esse truque aqui, ó. Se o Y for maior do que M2, quer dizer o quê? Que esse Y é o novo máximo. Aí você substitui M2 igual a esse Y. Aí para o M1 você faz, se o Y for menor do que M1, quer dizer o quê? Que esse Y é o novo mínimo. Roda os dados todos, que é que você vai achar ao final? O máximo guardado em M2 e o mínimo guardado em M1. Tá bom? Pronto, então com essa rotina aqui eu acho o máximo e mínimo. Aí agora eu calculo o número de caixinhas que eu quero utilizar. Como é que eu faço? Eu subtraio o máximo do mínimo e divido por 80. Por exemplo, eu escolhi 80, podia ser 100, podia ser 60. Eu escolhi no caso aqui 80 caixinhas, que eu acho que fica bom. Então o resultado, eu vou dividir o espaço entre o máximo e o mínimo em 80 caixas, 80 separações. O que é que eu faço agora? Eu vou contar quantos dados caem em cada caixinha. Isso é um histograma. Certo? Eu vou pegar cada caixinha de dados e vou contar quantas caiu ali dentro. Quantos caiu ali dentro é a frequência de dados naquela região, que é o histograma. Tá bom, gente? Então, como é que eu faço isso? Eu faço um loop nessa variável R1, que ele vai do mínimo até o máximo. E ele faz essa caminhada entre o mínimo e o máximo com o incremento dm, que é o tamanho da caixinha. Tá? Esse aqui é o tamanho da caixinha. Tá legal? Então esse loop aqui ele vai percorrer a região onde tem dado, né?
0 esse cara aqui, que vai ser o número de caras dentro de cada caixinha, que é isso, que é a frequência, é o histograma. E aí faço aquele truque, né? Faço um loop percorrendo todos os dados e digo, se um dado estiver nas vizinhanças daquele valor, por exemplo, como é que eu faço isso? Fazendo aquele truque do módulo. Eu subtraio o dado menos o valor que você está no loop aqui no R1, e se esse valor for menor do que a metade do tamanho da caixa, quer dizer que ele está dentro da caixa. Pensando na caixa centralizada em torno da posição lá que você escolheu, no caso R1, tá bom? Se isso aqui acontecer, o que é? Você está dentro da caixinha, então você é um daqueles caras a ser contado. Você soma um no contador, que é o R2. Feito isso, em todos os dados, você encontrou o quê? Dado uma posição R1 lá, certo? Dentro da região de interesse, quantos dados estão em torno do R1, tá bom? Aí o que é que eu vou fazer agora? Como eu disse a vocês, eu preciso guardar a curva do histograma para posteriormente normalizar ela. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou definir aqui um contador I1, que ele vai começar como 0, e aí ele vai ser um indexador da posição. Então vamos lá, digamos que eu estou no R1 igual a M1, estou lá no primeiro cara. Aí eu digo I1 igual a 0. Aí eu faço toda essa brincadeira aqui e acho que R2 é igual a 100. O que é que eu estou querendo dizer para você? Estou dizendo o seguinte, olha, cara, em torno do mínimo eu tenho 100 dados. Aparece 100 dados ali. Então, como aparece, é importante guardar, porque é um ponto do seu histograma. Então, se R2 for maior do que 0, quer dizer, se ele existir, se existir frequência de dados ali, entre nessa rotinazinha aqui. O que é que eu faço? Eu vou somar 1 no contador, que esse contador vai estar associando a posição do histograma para aquele valor do R1 igual a M1. E aí eu guardo na curva de histograma o valor do histograma, que é a frequência, né? Certo? O valor do histograma. E qual foi o valor né? O valor do dado, né? Certo? O valor do R1, certo? Né? Do valor do R1 nesta configuração aí, nesse estágio do cálculo. Fecha aqui o loop, fecha aqui o if, fecha o loop, volta aqui para cima. Agora vai R1 igual a M1 mais DM. Faz de novo a contagem. Se aparecer estados aqui na caixinha, ou seja, se existir um termo não nulo, um valor não nulo do histograma, ele entra de novo. O que é que ele faz? Soma mais 1 no contador. Aí ele guarda na próxima posição dessa tabela o valor do histograma e o valor do referido valor de R1. Entendeu? Então, no final das contas, isso aqui vai dar a curva do histograma. Certo? Sendo que ela não está normalizada, porque aqui eu só estou calculando a frequência. Só quantos dados é que tem aí digamos, dado um valor de R1, quantos dados tem ali em torno. Eu só dando isso, só a frequência de dados, certo? Aí a gente precisa agora fazer o quê? Uma normalização. Então, quando eu termino esse loop aqui, eu calculei o histograma, mas ele não está normalizado. Eu preciso normalizar a curva. Aí eu venho para a normalização. Aí a normalização é o cálculo basicamente da integral. Então eu faço o quê? Eu tenho o seguinte, eu tenho que a minha curva de histograma, ela começa na posição i igual a 1, né? E vai até um valor final, que é quanto? Desculpa. I1 igual a 1 e vai até um dado valor final, que é da ordem de 80, né? Por quê? Porque tem 80 caixinhas. Então eu vou fazer um loop que vai percorrer da segunda posição até essa posição I1, que é logo da ordem de 80. Por que da segunda? Porque eu vou fazer uma integral usando trapézio. Então eu preciso sempre aplicar a fórmula trapézio, que envolve o valor de y na posição atual e o valor de y na posição anterior, por exemplo. Então, vou fazer esse. Eu posso também fazer, a diferença é pouco, fazer com o valor de y na posição atual e o valor de y na posição na frente. Posso fazer assim também. A diferença é pequena. Certo? A diferença, afinal de contas, é muito pequena. Posso fazer também assim, começar de 1, por exemplo, e até i-1, porque aí o que seria j, e em vez de ser j mais 1, seria j-1 seria j mais 1. Então eu estou usando assim o trapézio após o ponto. Após o ponto de tendência, a diferença é pequena, tá, gente? Então é isso. Então fiz a integral, né? Observe que a integral está guardada em R1. Aí eu zero R1 antes aqui, ó.
Então isso aqui eu faço a integral do histograma. O que é que eu faço agora para o histograma estar integrado? Eu divido o atual histograma pela integral dele. Aí eu faço um outro loop, onde eu divido o atual histograma pelo valor da integral. Aí feito isso, essa curva aqui, ela é igual ao histograma integrado. Ou seja, o histograma cuja integral dele é 1. Isso é uma medida importante na estatística, né? E agora escrevo o valor do x e o seu referido histograma integrado. Pronto, fizemos o histograma da segunda coluna. O que é que eu faço para fazer o histograma da terceira? A mesma coisa, velho. Eu venho aqui, começa o histograma. Eu venho daqui para cá, copio, do mesmo jeito que está aqui, até aqui, né? Tá bom? Até aqui, né? Copio até aqui e boto aqui na frente. E bota aqui. Foi isso que eu fiz. A única coisa que eu mudei é o quê? Eu mudei agora que não é mais a segunda coluna, é a terceira. Então é a mesma rotina feita agora para a terceira coluna, que é a coluna Z. Tá bom? Então é o mesmo procedimento feito para a coluna Z. O mesmo procedimento, do mesmo jeitinho. Tudo feito agora para a coluna Z. Entendeu? Do mesmo jeitinho. E aí agora, em vez de ser o histograma 1, eu chamo de histo 2. Só para mudar. Eu poderia até usar o mesmo, inclusive. Mas só para ficar diferente um pouquinho. Beleza? Pronto. Aí faço a mesma continha, a mesma integração. Vou até mudar aqui também para ficar igual lá de cima. Começar de 1 até -1. Em vez de fazer com o passado, eu faço com o futuro. A diferença é pequena. E aí, é isso. Beleza? Vamos executar? Vamos lá. Então, GCC, né? Cadê? Histograma, tabela, 3 colunas. Isso. H. Pronto. Agora, vamos lá. Aí ele já é automático, né? Quando eu fizer isso, ele já vai ler. Ele já vai ler essa tabela e vai gerar esses 2 arquivos aqui, tá bom? Então depois a gente vai olhar esse arquivo e esse arquivo separado. Tá bom, gente? Oi. Terminou. Agora vamos olhar separadamente cada arquivo daquele. Histograma, como é normalizado, foi 2, né? Aí depois histograma, normalizado 3, não é isso? Olha, vamos ver se está certo. Isso. Então vamos lá. Primeiro vamos testar se está normalizado mesmo, né? Lembrando, ó, quando eu leio no XMGrace um arquivo e depois o outro, ele bota um código de cores. Ele põe a curva preta como sendo o primeiro arquivo e a curva vermelha como sendo o segundo arquivo. Então, resultado. A curva preta é o histograma para a segunda coluna. Só para deixar você lembradinho, tá? E a curva vermelha é o histograma para a terceira coluna. Tá bom, gente? Tá legal? Só para você ficar bem lembrado. Então, o preto é a segunda coluna, o vermelho é a terceira coluna, tá certo? Então, vamos testar se está normalizado? Vamos lá. Aqui no XMGrace tem umas ferramentas bem interessantes. Você vai no Data aqui, aí vai no Transformation, aí tem aqui a Integration, tá vendo aqui? Aí você marca o que você quer e tem aqui a Soma Somente, tá vendo aqui? Soma Somente. Aí dá, ó, 1, tá vendo? Você arquiva outra, 1. Então, tá normalizado. Pô, o programa já funcionou. Agora vamos ver se esses resultados estão compatíveis com o que a gente viu lá naquele mínimo de número. Foi o que eu disse para vocês. A segunda coluna tinha muitos valores próximos de 0 e poucos valores próximos lá do 0,5. Olhe para a curva preta. A curva preta, o histograma, ele é grande em torno da região 0 e ele é menor na região 0,5. O que é exatamente o que a gente viu lá naquele tabelão de dados. Tinha mais pontos próximo do 0 do que na parte de cima. Beleza? Agora vamos para o contrário. O de 3 colunas. O 3 colunas, a terceira coluna era o quê? Lembra que tinha mais dados lá na parte superior e tinha poucos dados na parte inferior. Lembra que a gente olhou lá isso? É exatamente isso. O histograma vai para 0 na região 0, ou seja, praticamente não tem dado lá em torno do valor 0. Né? E ele é grande na região do 0,5. Esse pequeno declínio aqui, isso aqui em geral é um termo de borda que ele deve ter pego lá. Porque tem pouco dado nessa região aqui, aí ele falhou, beleza? Em geral é isso. Que eu até já falei isso para vocês no outro vídeo. Lembra que eu disse que quando a gente vai fazer um histograma desse, não é bom você pegar o último valor mesmo, é bom você pegar um pouquinho anterior. E nesse programa eu não fiz. Se você quiser, eu resolvo isso em 2 minutos. Para tirar essa coisa, esse pequeno declínio aqui. Eu venho aqui no programa, em vez de usar M2 mesmo, cadê aqui, Jesus? Cadê o programa?
Onde é que está o M2? Aqui. Em vez de usar M2 mesmo, eu posso usar assim. Posso usar M2 igual a 0,97 vezes M2, por exemplo. Beleza? Ou seja, em vez de eu pegar realmente o último valor, eu pego ele um pouquinho abaixo. Aí eu resolvo aquele efeitozinho de borda que teve ali. Aquele efeito de borda é ligado exatamente com a baixa estatística que você deu. Se você não tem muito ponto lá naquela região de máximo, entendeu? Aí ele dá aquele tipo de anomaliazinha, que é aquele declínio. Ó, já acabou, né? Acabou a anomaliazinha aqui, tá vendo? Percebeu? Então é isso, né? Então, a gente, né? Que é isso exatamente devido à baixa estatística aqui dessa região. Pronto, então é isso. Compreendeu, gente? Então, fica aí mais ou menos essa explicaçãozinha de você pegar uma tabela né, onde você tem que fazer o histograma, a distribuição, né, para a coluna 2 e a coluna 3. Então tá feito aí para vocês. Espero que tenha ficado claro, né? É uma coisa simples para quem já tem alguma maturidade. Para quem não tem, envolve algumas etapas, né? Então tá aí o vídeo. Espero que tenha ficado claro para vocês aí, tá bom? Valeu, um abraço. Eu vou deixar esse arquivo aí, na descrição do vídeo, para quem quiser fazer um treinozinho, tá bom? Beleza? Valeu, obrigado, gente. Um abraço.